é a relutância em abandonar o pecado por não reconhecer que o pecado que está cometendo, que está a cometer, é gravíssimo e tem como resultado a morte. Quando analisamos o pecado que nós cometemos, temos a tendência de vê-lo como pequeno, como insignificante, e isso nos leva à morte. Um outro equívoco que cometemos quando analisamos o pecado que nós estamos praticando é achar que aquele pecado é tão grande, tão forte, que nós não conseguimos nos libertar dele. O pecado é tão envolvente, tão poderoso, que é mais poderoso do que o poder de Deus em nos libertar. Então são dois equívocos quando olhamos para o pecado que nós cometemos. Primeiro, achar que ele é pequeno, que é insignificante e que não tem nada a ver. Tudo bem cometê-los, porque todo mundo peca e isso talvez nem seja pecado. O outro é quando nós tentamos ou somos alertados como hoje: olha, esse ato que você está cometendo, este pensamento que você está nutrindo, ou este sentimento que você está nutrindo é pecado e está te levando à morte. E você diz: mas eu já tentei me libertar e não consigo, é muito forte, é forte demais. Mas isso não estamos reconhecendo o poder de Deus. E Deus tem poder para libertar-nos de todo e qualquer pecado. Quando agimos assim, ou seja, consideramos o nosso pecado insignificante, ou tão poderoso quanto, ou mais do que o poder de Deus, nós estamos criando um pecado de estimação. Quando isso acontece, é o exato momento em que o pecado de estimação, ele nasce. E o que é pecado de estimação? É o comportamento pecaminoso costumeiro. Estamos tão acostumados a agir, a pensar e a falar e a reagir daquela forma, sabendo que é pecado, que ao longo do tempo torna-se costumeiro, habitual, comum, e já não enxergamos mais como pecado. Entretanto, esta ação, este pecado não confessado, este pecado não abandonado, está nos conduzindo à morte, está tirando a nossa alegria, obstruindo a nossa felicidade em Cristo Jesus. E é interessante, amados, porque Deus está com as mãos estendidas. Ele quer nos abençoar. Deus está com seus ouvidos atentos, ouvindo as nossas orações e quer nos abençoar. Mas os nossos pecados, esses pecados de estimação, esses pecados que são costumeiros, esses pecados que nós sabemos que são pecados, mas não temos dado a devida importância, não temos tomado as devidas providências para que afastemos-nos dele. Este pecado nos afasta, impede a mão de Deus de operar em nossa vida. É o que Isaías fala no capítulo 59, versículo 1 e 2, de forma bem clara. Ele diz, eu coloquei no multimídia para que os irmãos possam me acompanhar: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus para que não vos ouça. É grave, amados. Esta enfermidade é muito grave. O pecado é muito grave. Ele nos afasta de Deus, impede-nos de ser ouvidos por Deus. E se morrermos assim fisicamente, iremos para o inferno e não teremos como retroceder. Portanto, assim como temos tomado várias cautelas, várias atitudes para impedir que este maldito vírus chamado Covid-19 entre na nossa vida, na vida de nossa família, temos que também usar de todos os meios possíveis que estão ao nosso alcance para nos afastar do pecado e manter o pecado longe da nossa vida e da vida da nossa família. Jesus fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, Davi de forma bem clara fala sobre pecados que não são confessados e pecados que não são abandonados. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, verso 23 a 24, também está no multimídia, ele diz assim:
portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Um espírito iracundo, um espírito de animosidade com o meu irmão, um espírito de não relacionamento, de afastamento do meu irmão, isto é pecado. Isto é pecado. Nutrir uma desavença contra o meu irmão é pecado. E quantos de nós, amados, vivemos anos a fio, longos períodos de trevas, porque não queremos nos reconciliar com o nosso irmão. E quando ouvimos falar sobre isso, logo que vem em nossa mente é que o outro é que está em erro. O outro é que tem que vir e pedir perdão, o outro é que tem que ser transformado, o outro é que precisa de um milagre, eu não. Mas a palavra de Deus diz que devemos ter paz com todos. No que depender de vós, tende paz com todos. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar-nos uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos servir uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. E tudo isso que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que é da ciência dos irmãos. Os irmãos conhecem isso. Sabem o bem que devem fazer. Porém, se não faz, isso é pecado. É pecado. Está escrito em Tiago: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4, verso 17. Se eu carrego isso em minha vida, esta mágoa, este rancor, esta desavença com o meu irmão, já olho atravessado para ele, se é que olho, de repente não quero nem olhar, e acho isso normal. Isto, amado, é um pecado de estimação. E tem impedido a tua felicidade em Cristo Jesus. Tem obstruído a tua alegria em Cristo Jesus. A vida que tu tens vivido é uma vida de trevas. Talvez tenha sido, talvez seja, talvez não. És uma sinagoga de Satanás. Porque não tem dado um bom testemunho de Cristo. Precisamos lutar contra isso. É uma guerra. Nós precisamos extirpar isso da nossa vida. Tenho visto em casa, irmãos, como é complicado essa nova atitude, essa nova forma de ser. Antigamente ia no supermercado, eu não gosto de supermercado mesmo. A Luciana ia, deixava ela lá no supermercado, voltava para casa e ela me ligava, acabei, eu ia lá, pegava, ela leva para casa, chegamos em casa, botamos tudo dentro da geladeira, sem problema nenhum. Hoje, nossa, dá até tristeza de fazer compra. A bênção que é fazer compra parece até se tornar em maldição, porque tem que lavar tudo, esborrifar tudo com álcool, limpar tudo antes de colocar na geladeira. Tem que lavar tomate, tem que lavar cebola, tem que lavar chuchu, tem que lavar, e fica lá lavando, e bota tudo na frente, depois enxuga tudo de novo e bota. Que coisa tremenda, que coisa. Mas é necessário, não é necessário? Então vamos fazer. Assim é o pecado, irmãos. É necessário afastar disso, lutar contra isso. Eu sinto, se estou passando por isso, eu preciso lutar, deixar, abandonar, em nome do Senhor Jesus. Vimos agora um testemunho de um milagre, Deus formando um reino, uma criança. Deus é poderoso. Se Ele é poderoso, este sentimento que me toma pode ser destruído em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso ter uma vida em paz com todos. O apóstolo Pedro também nos alerta que até mesmo dentro de casa, onde ficamos mais à vontade, devemos ter cuidado para não criar pecados de estimação no nosso relacionamento com a esposa, o relacionamento da esposa com o esposo, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Em casa onde estamos bem à vontade, precisamos ter cuidado para não criarmos e alimentarmos pecados de estimação. Pedro, falando sobre a relação do esposo com a esposa, no capítulo 3, no verso 7, primeira carta de Pedro, ele diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco,
como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O trato dentro de casa pode impedir as minhas orações, pode fazer com que Deus não ouça, porque estou acostumado a tratar a minha esposa de forma ignorante, ou a esposa tratar o esposo de forma ignorante, ou os pais tratarem os filhos de forma que não é cristã, e vice-versa, os filhos podem não honrar os pais, e isso impede as nossas orações. Nós precisamos lutar contra isso. Se desejamos ter a alegria da comunhão com Cristo, se desejamos ter a felicidade de uma vida cristã, devemos vigiar e não ceder, amados. Não podemos ceder ao pecado, justificando as nossas ações que sabemos que são erradas, com a compreensão dos nossos entes queridos. Minha esposa vai entender, ela entende isso. Meu esposo vai entender. Não. Nós precisamos mudar, deixar-nos transformar por Cristo Jesus. É uma guerra, e essa guerra contra o pecado, ela é constante, muito mais constante do que a nossa guerra contra este vírus. Eu não sei dos irmãos, mas depois que chego em casa, faço a higiene pessoal, a higiene de tudo, posso sentar no sofá e relaxar. Chego na cozinha, pego água, boto água, bebo, relaxadamente, sem estresse. Em relação ao pecado, não posso baixar a guarda, em momento algum, em circunstância alguma. Eu preciso ficar defeso, preciso ficar ali alerta, e nós veremos isso. Davi também fala sobre isso, sobre o pecado não confessado e não abandonado. Ele fala de forma muito clara no Salmo 32, do verso 1 ao verso 5. Ele começa dizendo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Enquanto ele não confessou os pecados, enquanto ele guardou o pecado para si, enquanto ele nutriu este pecado de estimação, os ossos dele doeu noite e dia. A vida passa a ser não abundante, mas uma vida de trevas. Quando ele confessa, porém, tudo muda. Ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E assim ele experimenta a alegria do perdão, dizendo no final: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. A decisão está em nossas mãos. Nós podemos decidir, temos a oportunidade de decidir se continuaremos apegados ao pecado, nutrindo este pecado de estimação, ou qual seja for, e aí termos como consequência dor, sofrimento e finalmente morte eterna, ou confessarmos o pecado a Cristo Jesus, abandonar o pecado e viver a vida abundante, esta vida de alegria e de felicidade no Senhor, em que nós falamos, o Senhor ouve. Deus fala e nós ouvimos, porque temos intimidade com o Senhor. A opção é nossa, a decisão é nossa, e ambas as opções são eficazes. Se optarmos por manter um pecado, certamente, eficazmente, teremos morte eterna. Se optarmos em confessarmos e abandonarmos o pecado, eficazmente, seremos felizes. A opção é sua, a opção é minha. Façamos, pois, a opção certa. Em segundo lugar, se desejamos realmente ser felizes em Cristo Jesus e desfrutarmos da alegria da comunhão com Deus, não podemos atribuir a responsabilidade dos nossos pecados a outro. Nós precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos pecados. É absolutamente certo afirmar
que Satanás e os seus anjos ou demônios querem única e exclusivamente nada mais, nada menos do que a destruição do ser humano. Satanás e os seus anjos ou demônios não querem seguidores. Eles sabem que estão destinados ao fogo eterno, destinado à destruição eterna. E o que eles querem? Eles querem arrebanhar o máximo de pessoas possíveis para serem destruídos juntamente com eles. Porque assim eles ferem o coração de Deus, vingam-se de Deus. Ele não quer seguidor. Por isso que as Escrituras Sagradas, amados, nos falam de forma bem clara e evidente que devemos manter as nossas defesas sempre ativas. Sempre ativas. Devemos vigiar sempre. A palavra de Deus, ela fala de forma bem clara isso. Paulo, ele fala que nós devemos tomar o escudo da fé. Pois através do escudo da fé, iremos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomar o escudo da fé é levantar o escudo. Não é só ter um escudo ali do lado, ou próximo a nós. Quero fazer uma comparação com a máscara. Eu tenho brincado com a Luciane e com a Aline, que às vezes nós vamos na rua, eu fico meio sufocado, tiro a máscara e boto no bolso. E aí a Luciane tem que botar máscara, tem que andar com máscara. Eu estou andando com máscara, está aqui no meu bolso. Adianta? Não. Mas eu estou com a máscara. A máscara está comigo. Está aqui. Adianta? Porque ela não está no lugar devido. Vejo muitas pessoas que colocam a máscara e botam ela como queixeira. Vai segurar o juiz para não achar que a pessoa está com a boca aberta para não entrar. Adianta? Também não. Outras colocam a máscara em cima da boca, deixam o narigão do lado de fora. Deve sofrer do mesmo modo que eu, ficar abafado. Aí fica com o nariz do lado de fora. Adianta? Está diminuindo não, mas não adianta. Não adianta. Tem que cobrir a face e o nariz para adiantar. A mesma coisa para o escudo da fé. O escudo da fé não adianta estar aqui dentro. Meu escudo da fé está aqui dentro. Legal. Meu escudo da fé está lá em casa. Está no bolso, está no chaveirinho, está no cordão com o crucifixo. Não adianta nada disso. O escudo da fé tem que estar levantado, tem que estar ativo para apagar todos os dardos do inimigo. Todos. O escudo da fé. Pedro nos aconselha a termos bom senso e ficarmos alertas, atentos, porque o nosso adversário, o diabo, ele está ao nosso derredor como um leão, tentando o quê? Nos agarrar. Temos que estar alerta, atentos a isso, em qualquer lugar, em qualquer momento, aqui na igreja, ali fora, em casa, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, no colégio, em qualquer lugar, ele está ao derrotear, tentando uma brecha para poder nos atacar. 1 Pedro capítulo 5, 8 e 9. Jesus chama Satanás de assassino. Desde o princípio, desde sempre, Satanás foi assassino. Como os irmãos podem agir diante de um assassino? Eu apresento, olha, esse aqui é um assassino, está procurando hoje almoçar na casa de alguém. Tem algum irmão que se oferece para levá-lo para casa e dar de comida? Assassino. Você coloca lá o quê? Quantos pés para trás? Todos os pés. Faz até um vídeo de mercador. Não vi nada. O pastor falou? Eu estou fazendo jejum lá em casa. Jejum 3 dias, ninguém come. Assassino. Satanás é assassino desde o princípio. Então temos que manter o quê? Distância, irmãos. Distância. Ele usa essa isca chamada pecado, que aos olhos parece bom, que ao paladar parece doce, mas nos arrasta para a morte. Precisamos ter cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com isso. Apesar de Satanás ser assassino, buscar de todas as formas possíveis nos destruir, nós temos, no mínimo, 3 defesas divinas, poderosíssimas. 3
defesas divinas poderosíssimas que o pecado já não consegue sequer nos dominar. 3 defesas poderosíssimas. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nisso. Quais são essas defesas? Primeiro, Deus. Deus é a nossa defesa. Uma defesa tão magnífica, uma defesa intransponível, que Satanás, ele só pode fazer o que Deus determina. Satanás, ele tem um limite, e o limite imposto a Satanás é por Deus. Só você vai só daqui para lá não vai mais não. E ele não vai. Pode ter todas as forças, pode usar todos os meios do mundo, mas dali para lá ele não passa, porque Deus determina o limite de Satanás. Isso desde sempre. Vamos lá em Jó. Jó capítulo 1, verso 12, e Jó capítulo 2, verso 6. Coloca para mim. É a imagem 11. 11, isso. E disse o Senhor a Satanás: eis... sim, está difícil de ler ali. Não é por causa do óculos, não, está ruim. Lê para mim, por favor. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. O próximo. E para que não se exalte pelas essências das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro a Satanás, para lhe cortejar, a fim de não me exaltar. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Isso. Então, no primeiro texto, Jó, capítulo 1, verso 12 e 2, verso 6, Deus está estabelecendo a Satanás um limite. Eles tinham um limite. Tocaram em Jó até aquele limite. Não passar dali. Não passar daquele limite. E Satanás não passou daquele limite. Olhando por esse aspecto, amados, Satanás então passa a ser um instrumento nas mãos de Deus para aperfeiçoar, para abençoar o crente. Amém? Entenderam o que eu falei? Deus estabelece um limite a Satanás. Olha, você pode agir, mas vai agir só até aqui. Não vai passar daqui. E Satanás obedece. E quando Satanás age então na vida do crente, ele passa a ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar. O homem natural não entende isso, acha que isso é loucura, isso é doideira. Maluquice isso. Mas para aquele que crê em Cristo Jesus, entende. E o texto bíblico é esse de Paulo, de 1 Coríntios. Paulo ora ao Senhor para que o Senhor tire dele esse espinho na carne, mas ele entende que o Senhor permite que aquele espinho na carne permaneça para o esbofetear e não deixar que ele fique ensoberbecido pelas visões que Deus está fornecendo a ele. Então ele se gloria na sua fraqueza, porque quanto mais fracos somos, mais forte temos o poder de Deus em nossas mãos. Então é o inimigo, através da fragilidade, através da ação dele, torna-se uma bênção de amadurecimento, de fortalecimento da nossa fé. Então, quando olhamos para as enfermidades, quando olhamos para as atribulações, quando olhamos para as dificuldades que a vida nos apresenta, certamente pode ser uma investida de Satanás, mas Deus vai transformar aquela investida de Satanás, aquele problema, aquela adversidade, aquela dificuldade ou aquela enfermidade para a nossa bênção. Irá nos fortalecer, amadurecer na fé, sairemos daquela situação fortalecidos. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Jesus também fala sobre isso. Pode colocar para mim? Mateus está lá. 5, 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa,
Vamos começar a ler de novo para não ler essa bagunça. Vamos lá. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vos insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês dos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Perseguirem, caluniarem, é coisa boa? Não. Mas aqui está transformado em algo bom. Seremos bem-aventurados. Quando mentirem contra nós, seremos bem-aventurados. É Deus transformando a ação do inimigo em nossa vida em bênção. Deus pode transformar maldição em bênção. Deus pode transformar maldição em bênção. Então essa dificuldade que você está passando hoje, se é que está passando, ou já passou, ou certamente há de passar em algum momento, essa dificuldade, se você é crente em Cristo Jesus, se você confessou os seus pecados, abandonou, tem lutado contra o pecado para abandonar e deixá-lo fora da sua vida, essa dificuldade certamente será transformada em bênção. Você será abençoado, alcançará a vitória, e essa vitória repercutirá em tua vida como bênção na vida dos outros. Servirá como teu testemunho, como foi aqui dado. Deus ouve as nossas orações. Deus tem poder para fazer. Não é a minha oração que tem poder, é Deus que tem poder. Se há algum poder, há poder na comunhão, na intimidade nossa com Deus. É este poder que Ele oferece a nós, para que tenhamos intimidade com Ele, ouvi-lo, entendê-lo, submetermos-nos a Ele e vivermos obedientemente e confiadamente no Senhor. Primeira defesa, intransponível, Deus. Segunda defesa, intransponível, Jesus. Satanás já está derrotado, amados, já está derrotado. E a derrota dele foi concluída, foi tornada pública, foi levada a efeito quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Ele está vencido pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. É isso que nos fala o texto de Colossenses capítulo 2, verso 15, e Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Ele já está vencido, e foi dado a Cristo Jesus todo o poder nos céus e na terra. Isso significa dizer, amados, que Satanás ele pode até rodear-nos, atormentar-nos, mas ele não tem poder sobre nós, poder nenhum sobre nós para nos fazer qualquer tipo de mal. Ele não tem poder, e o mal que ele intenta fazer transforma-se em bênção. Se é que confessamos os nossos pecados, se é que abandonamos os nossos pecados, se é que temos lutado o bom combate de Cristo, dia a dia, Deus tem sido conosco. Temos Cristo Jesus, a nossa defesa intransponível. E se temos isso, amados, o Satanás não pode sequer nos tocar. Não pode sequer nos tocar. Não é porque eu estou falando, está escrito. 1 João capítulo 5, verso 18. É bem claro esse texto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Se você crê em Cristo Jesus, se você confessa os seus pecados, se você abandona os seus pecados, se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você nasceu de novo, é uma nova criatura, não vive mais em pecado. Antes, aquele que de Deus nasceu, antes Jesus te guarda. E o inimigo não te toca. Não te toca. É uma promessa. E Deus não falha em suas promessas. Deus espera a nossa cooperação, participação na vida, na felicidade, no relacionamento espiritual. Deus espera a tua participação. É assim desde o princípio. Ele cria o mundo e dá ao homem. Agora vai. Crescei, multiplicai-vos, cuidai da terra, dê nome a tudo. É assim até hoje, quando temos a felicidade da paternidade, da maternidade.
Deus dá a vida, o sopro da vida, mas conta com a nossa cooperação, com a nossa participação e vem de um momento de amor. É maravilhoso isso. Deus nos livra do pecado. Deus não deixa que Satanás nos toque, mas precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Não se chafurdar no pecado, não mergulhar no pecado, mas antes abandonar o pecado, afastar-se do pecado, não nutrir pecados de estimação, achando que são pequenos demais, ou insignificantes, ou nos deixar tomar pelo pecado, achando que tem mais poder do que Deus para nos libertar. Essa é a parte que nos cabe. E digo aos irmãos, não é impossível. Pode ser difícil, mas não é impossível. O terceiro instrumento de defesa poderosa é a fé. A fé é um instrumento magnífico de defesa. Quando exercemos a fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador, quando exercemos a fé em Cristo Jesus, morremos para este mundo. Morremos. Tornamos-nos cadáveres. Cadáveres. Cadáver não é mais uma pessoa, é uma coisa que pertence a outra pessoa. Cadáver é uma coisa, não é mais pessoa. Por mais chocante que isso possa parecer, é uma verdade. Cadáver não tem mais dívida. Por exemplo, se alguém não tendo patrimônio algum que possa entrar em herança e espólio, que não tem patrimônio algum, faz uma dívida, como qualquer que seja, ou alguma instituição, e morre, a dívida acaba. Não tem como cobrar os herdeiros. Herdeiros não herdam dívidas. A não ser se tiver patrimônio. Se tiver patrimônio, vai para o espólio, é tirado dali do espólio a dívida, o que deve. Mas não tendo, morre com ele. Assim somos nós, quando cremos em Cristo Jesus, a dívida que tínhamos morreu. O castigo que estava sobre nós foi colocado sobre Cristo. E quando Cristo morre, morremos junto com Cristo, e essa dívida já não tem mais como ser paga, já foi pago, totalmente pago. Então Satanás não tem maior qualquer outro dilema celestial, não pode nos acusar diante do Senhor, porque a nossa dívida foi paga. A dívida que estava sobre nós foi cumprida em Cristo Jesus, através da fé. Talvez Satanás esteja aí falando no teu ouvido, o demônio esteja falando no teu ouvido aí, dizendo, mas a tua fé é tão pequenininha. A tua fé não vale nada. Certamente você ainda tem uma dívida comigo e eu vou te cobrar. Certamente ainda vou te acusar dos pecados que você cometeu. Você lembra dos pecados? Eu lembro. Você lembra? Lembra? Isso ele buzinando. E você deve dizer a ele, a Satanás ou a demônios, sim, você tem razão. A minha fé é muito pequena mesmo. Quase não a vejo. De tão pequena que é. Mas a minha confiança não está na minha fé. Pelo contrário, a minha fé está baseada em Cristo Jesus. E a Ele foi dado todo o poder. É Cristo que tem a chave da morte e do inferno. Cristo é que tem o domínio sobre ti. Por isso que não vou te dar ouvidos, porque a minha fé está em Cristo Jesus. E Ele tem todo o poder. A minha fé realmente não é nada, mas Cristo é tudo. Tudo para mim. E é nesse Cristo maravilhoso que eu deposito a minha fé. É nesta segurança que tenho em Cristo Jesus que vou viver brilhando nesta vida. Por que vou brilhar? Porque Deus é luz, Cristo é luz, o Espírito de Deus que Ele consegue habitar em mim é luz. Então eu vou brilhar. Tenho total segurança no Senhor, porque Deus me chama e toma-me em suas mãos. Eu estou nas mãos do Senhor. E nas mãos do Senhor, creio em Cristo Jesus,
Por isso, sou lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus. É minha segunda proteção. E em Cristo Jesus recebo o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor habita em mim. É o Espírito Santo. Quanto a esta tríplice defesa, não há poder neste mundo que possa me tocar. Confiemos, amados, no Senhor. Confiemos completamente no Senhor. Abandonando, extirpando, rejeitando toda e qualquer forma de pecado. Não importa se é um pecadinho, não importa se você pensa, tem tanto tempo que eu não peco. Olha, já tem muito tempo mesmo que eu não faço nada errado. Estou precisando fazer alguma coisa errada. Estou muito certinho. Não pense assim. É uma armadilha. É uma armadilha. Lembram-se da Galateia? É uma armadilha. Vai te laçar e vai te arrastar para o fundo, para o abismo eterno. Então evite. Senão, não existe pecado, pecadinho ou pecadão. Eu estou com Cristo. Vou viver com Cristo, para Cristo, em Cristo e por Cristo. Que Deus assim nos abençoe e fazer. Amém, amados? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu pedi o Ministério de Louvor que repetisse a última música, o último louvor, e nós estaremos entoando este louvor, encerrando o culto desta manhã. Se você quiser ficar de pé, fique de pé e nos acompanhe com este canto. Enquanto estamos cantando, se você ainda não fez a sua decisão de aceitar a Cristo Jesus como Senhor e suficiente Salvador, se ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, façam nesta hora, neste momento. Não importa se está aqui no banco, não importa se está em casa, não importa em qualquer lugar que você esteja, se você está nos assistindo, tome essa decisão e entregue a sua vida a Cristo Jesus. Se você já o fez, renove o seu pacto com Cristo Jesus, renove a sua aliança com Cristo Jesus. É por isso que estamos aqui, para renovar a nossa aliança com Cristo Jesus, dizendo: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, viverei para Cristo, em Cristo e por Cristo, por toda a minha vida. Vamos louvar ao Senhor.